Oi, pessoal. Então, o que fazer e o que não fazer com uma pessoa surda? Eu fiz aqui uma lista de algumas coisas que eu acho que vai te ajudar a saber como agir quando você está com alguém que tem uma deficiência auditiva. Primeira questão é como se referir a nós, pessoas surdas. Pessoa surda ou alguém que tem uma deficiência auditiva ou tem um problema de audição. A resposta é simples. Tenha bom senso e seja natural. Na verdade, não importa muito o que você fala, importa muito mais como você fala. Se você trata disso, do assunto e da pessoa de uma forma natural, qualquer coisa está válida, certo? E falando em naturalidade, você pode se dar abertura para falar sobre isso com a pessoa surda. Desde que, de novo, seja de uma forma natural. O que não é legal é você tratar a gente de forma infantilizada. A surdez não tem nada a ver com o retardo mental, não tem nada a ver com a fala. Nós somos seres humanos igual a você, apenas com um pequeno defeitinho. Então, de novo, não trate a gente de forma infantilizada, porque isso irrita muito a gente, tá? Fale de frente para a pessoa sempre. A pessoa precisa ver seus lábios. Eu, por exemplo, faço leitura labial até hoje, então não precisa ficar assim encarando a pessoa, olhando no olho. Basta a pessoa poder olhar seus lábios, certo? Não grita no ouvido de uma pessoa surda. Não tem nada a ver com falar mais alto. Isso não é a solução, tá? Porque o implante coclear ou aparelho auditivo não é a cura. Ele resolve uma grande parte do problema, mas não é cura. Então não é gritando no ouvido que vai solucionar, tá? Lembre disso. Se você precisar chamar alguém que você sabe que tem uma deficiência auditiva, de novo, não é para gritar para a pessoa olhar para você. Porque muito provavelmente o que a pessoa vai ouvir é um barulho qualquer. Ou a pessoa pode estar distraída e não vai prestar atenção. Para quem é ouvinte, isso é muito natural, é automático. Tipo, se ouve alguém te chamando, você vai olhar naturalmente. Para nós deficientes auditivos não funciona assim. A gente precisa estar prestando atenção para entender o que está ouvindo. Tem uma diferença. Então, se você precisar chamar alguém, uma pessoa surda, entra no campo de visão da pessoa ou cutuca levemente. Porque se a pessoa estiver distraída, você cutucar forte, ela vai levar o susto. Eu detesto quando faz isso, certo? Continuando. E se você estiver num lugar escuro e quiser falar com uma pessoa surda, como é que faz? Simples. Você pode pegar seu celular e acender a lanterna e iluminar seus lábios, por exemplo. E não precisa achar que isso vai ser chato, não vai. Muito pelo contrário, a pessoa vai achar legal essa atitude. E você saber que a pessoa precisa olhar seu lábio para entender. Então, vai em frente, faz isso, tá? Outra coisa também que é muito legal você fazer é você trazer legenda para tudo. Seja para filme, vídeo no YouTube, qualquer coisa. Mas o mais legal aqui é se mostre proativo. Não fique esperando a gente te pedir para colocar legenda ou para achar uma solução. Vai em frente, faça você isso primeiro, antes da pessoa pedir. E que também é uma outra atitude legal. Ou se for o caso de precisar de um intérprete de língua de sinais, também faça isso. Tá cheio de aplicativos, cheio de sites, cheio de pessoas que proporcionam isso. É só correr atrás, tá? E quando vocês fazem isso sem esperar de pedir, isso mostra um carinho
inclusive, também, certo? Outra coisa é, para de falar que a pessoa fala diferente, que tem um sotaque, parece estrangeira. Não agrega nada você falar isso. Nós sabemos que às vezes tem um sotaque, nós sabemos que falamos um pouco diferente. A gente não precisa ficar ouvindo isso o tempo inteiro, de todo mundo, porque tem um sotaque. Então, se você puder evitar, evita. Hoje eu não me importo, porque eu sei que não é por mal. Eu sei que quando alguém está me conhecendo pela primeira vez e não sabe que eu tenho uma deficiência auditiva, naturalmente vai perguntar. Tudo bem, não me importo. Mas se você sabe que a pessoa tem deficiência auditiva, evita fazer esse comentário desnecessário, ok? Outro. De novo, sobre a legenda, se você estiver dando uma aula, principalmente agora, nesse momento atual do coronavírus, que está cheio de aula online, se você sabe que tem alguma pessoa deficiente auditiva assistindo a sua aula, tenta trazer legenda. Está cheio de aplicativo que pode legendar ao vivo o que você está falando. Ou então, se isso não for possível, então faz o resumo da aula e manda para a pessoa surda. Porque é muito frustrante isso pra gente, que agora está precisando fazer aula online pro vídeo e não conseguir pegar tudo, tá? Outra situação é se você estiver em um grupo e tem uma pessoa com deficiência auditiva no meio, se você puder discretamente, pergunta para ela se ela está conseguindo entender tudo, se ela precisa que você repita alguma coisa, porque às vezes a gente evita ficar toda hora pedindo para repetir, porque a gente acha que acaba sendo chato. Então, de vez em quando, discretamente, dá uma perguntadinha assim, leve. Você quer que eu repita alguma coisa ou está conseguindo pegar tudo? Não precisa parar o grupo inteiro para focar nela, não faz isso não, faz de forma discreta. Isso é legal, tá? Outra coisa também é, não faça piadinha sem graça, piadinha de surdo, piadinha de sotaque, piadinha de qualquer coisa que envolva deficiência auditiva, por mais que seja uma coisa inocente. E eu, por exemplo, hoje eu levo na esportiva, eu levo na brincadeira numa boa, mas tem gente que não. Então, se você puder evitar fazer essas piadinhas meio sem graça, por causa da audição, por causa da fala, por causa do, sei lá, qualquer situação que envolva a surdez, não faça. A não ser que você conheça a pessoa muito bem, seja super íntimo da pessoa, aí às vezes ela nem liga. Mas se você não conhece muito, então evita, certo? Que mais? Agora que nesse momento atual, que tá todo mundo tendo que usar máscara, se você for médico, dentista ou qualquer profissional da saúde, na área da saúde, e estiver usando a máscara, uma pessoa que tem deficiência auditiva vai ter dificuldade de entender. De novo, não adianta falar mais alto, porque a pessoa precisa ver seu lábio para entender. Então, dependendo do caso, se você tiver uma opção de colocar uma máscara transparente, façam isso. Ou então, fica um pouco mais longe, tira a máscara um segundo, fala o que você tem que falar e põe de volta. Dentro da comunidade surda tem uma diversidade muito grande também. Então, cada surdo, cada pessoa surda é diferente uma da outra. Então não é para tratar todo mundo igual. Por exemplo, tem gente que não ouve nada e fala por sinais. Tem gente que usa aparelho e ouve normalmente e precisa usar lábios. Leitura labial, no caso. Ou tem gente que
usa leitura labial, tem gente que prefere não ouvir, fala só por sinais, enfim. Tem vários tipos de surdez aqui nessa comunidade surda. Então, nunca, jamais fale que uma pessoa surda que optou por não colocar aparelho ou implante e não fala, só fala por sinais. Nunca fale que essas pessoas que optaram por esse tipo de estilo de vida são preguiçosos. Só porque optaram por não ouvir, optaram por não falar. Não tem nada a ver, tá? É uma escolha da pessoa, é uma opção da pessoa. Eu mesma já tive esse preconceito no passado e eu achava que era por preguiça. Mas eu entendo que não, é só o estilo de vida que a pessoa escolheu ter, tá? Então é pra respeitar sempre. E por último, eu queria lembrar vocês que nós surdos, a gente acaba cansando muito mais do que vocês, ouvintes. Porque a gente precisa prestar o dobro da atenção. A gente usa a visão também como apoio para ouvir. E no passado, eu ficava muito irritada quando alguém falava pra mim: nossa, mas você cansa muito rápido, você é muito preguiçosa, você é muito isso ou aquilo. Não! Se você perguntar pra qualquer pessoa que tem deficiência auditiva, todo mundo vai falar que no final do dia, à noite, já está exausto. Porque realmente é lógica isso. Para você que ouve normalmente, não precisa fazer esforço nenhum para entender nada. Nós precisamos. Parece que é natural para quem ouve e fala como eu, mas não é. É o esforço contínuo, 24 horas, preciso prestar. O que é esse barulho? O que a pessoa está falando? Enfim. Tá? Então, eu, por exemplo, eu acordo cedo e fico trabalhando o dia inteiro. E aí chega o final do dia, tô acabada. Eu não consigo mais conversar direito, não consigo prestar atenção em nenhuma conversa, nem mesmo filme, nada. Eu preciso fechar o olho e relaxar, porque... Então, nunca fale que a pessoa é preguiçosa ou cansa muito fácil. Porque não é o caso, tá bom? Na prática, eu acho que com tudo isso é legal pra você também, porque aí você fica uma coisa natural pra você falar em frente pra pessoa, sendo ela surda ou não. Por exemplo, eu conversei com meu irmão, a gente cresceu juntos, então, e pra ele ficou uma coisa muito natural, é muito automático, falar sempre olhando pra pessoa, prestando atenção no que a pessoa tá falando, ou falar de uma maneira mais articulada. Então, pra ele, isso ficou uma coisa muito natural. Uma amiga também de infância, que a gente cresceu junta, também falou a mesma coisa. Isso é interessante. E agora eu tenho um recado para você que é surdo ou de uma deficiência auditiva. Eu sei que a gente fica querendo que eles tenham paciência com a gente, mas para isso nós também precisamos ter paciência com eles, tá? Sem vitimismo aqui, por favor. Tem que ter uma troca. Se você quer paciência do outro, você também tem que ser paciente. Quando acontecer alguma coisa que você não gostou, explica com amor, com carinho pra pessoa. Porque às vezes a pessoa não sabe. E tudo bem, dialoga. Isso é sempre a solução pra tudo na vida, inclusive pra isso. E fora que quando você faz isso, você tira o peso das suas costas. Você se sente bem mais leve. E a pessoa vai saber como agir quando acontecer de novo alguma situação parecida. Tá bom? E outra coisa também para você que é deficiente auditiva, tenta prestar atenção para ver que de repente você não está aumentando alguma coisa na sua cabeça.
Porque eu era muito assim, eu criava um monte na minha cabeça, eu exagerava muito as coisas, quando na verdade não era nada demais. Por exemplo, no passado eu achava que a surdez era uma coisa horrorosa, que precisava ter muita vergonha, que as pessoas achavam que isso era uma loucura, que é uma coisa anormal. Só que aí com o tempo eu fui percebendo que as pessoas não pensavam em nada disso. Para eles isso não é nada. É só uma característica sua. Então, pensa, presta atenção para ver se você não está aumentando isso. Se você não estiver aumentando isso, aí você está... e realmente aconteceu alguma coisa que você não gosta, então, de novo, conversa com a pessoa. Numa boa, tá? Não guarda pra vocês, porque isso vai te deixando pesado, vai dar uma sensação ruim, vai acabar criando uma coisa muito maior do que é. Então, conversa sempre, explica, tá bom? E é isso, espero que tenha esclarecido. E muito obrigada por estar aqui assistindo meu vídeo. E se eu esqueci de comentar alguma coisa, fala aqui nos comentários para você saber, ou entre em contato comigo e a gente pode conversar. Obrigada e até a próxima.